Quando a Terra for demitida do sistema solar, ninguém vai ouvir um estrondo. Você só vai perceber que algo está errado quando olhar pela janela e ver o Sol menor, mais fraco, mais distante. Em uma frase, é isso que está em jogo aqui. A diferença entre um planeta vivo e um cadáver congelado pode ser um pequeno erro na gravidade, na velocidade ou na vizinhança cósmica. Neste vídeo você vai ver como a Terra pode ser chutada para fora da órbita, o que aconteceria com o clima, com os oceanos, com o ar e com os últimos humanos, e por que o universo não precisa nos odiar para nos destruir. A resposta simples é esta: hoje nós só existimos porque a dança entre a gravidade do Sol e a velocidade da Terra ainda está no ponto certo. Mas nada garante que isso dure para sempre. Se você quer entender até onde essa história pode ir e por que ainda estamos aqui, fica comigo até o fim. Porque o mais assustador não é o fim do mundo, é descobrir o quão perto disso nós sempre estivemos. Imagine acordar em um dia comum e descobrir que a Terra saiu levemente de lugar no espaço. Nada visível explodiu, nada bateu em nós. Foi só um desvio de 1% na nossa órbita em torno do Sol. 1%. Parece pouco, mas em astronomia, isso é o suficiente para abrir a porta do abismo. Essa pequena mudança na velocidade e na posição da Terra começa um efeito dominó silencioso, que, com o tempo, pode nos tirar da zona habitável e jogar nosso planeta no escuro interestelar. Pensa na Terra como uma bola presa a uma corda, girando em volta do Sol. A corda é a gravidade. A velocidade é a força com que essa bola gira. Se você afrouxa um pouco a corda, a bola cai. Se puxa demais, ela voa para longe. É exatamente isso que acontece com a órbita. Se a Terra perde velocidade, começa a espiralar para dentro, em direção ao Sol. Se ganha velocidade, começa a escapar, indo para regiões mais frias, onde a água congela e o clima desmorona. Tem um erro que quase todo mundo comete quando pensa na Terra no espaço. A Terra não está flutuando. Ela está em queda livre e constante em direção ao Sol, só que rápida o suficiente para nunca acertar o alvo. É como arremessar uma pedra tão rápido que ela passa a vida inteira errando o chão. Toda a nossa existência depende de continuar errando esse alvo todos os dias. O mais inquietante é que não é preciso um inimigo para isso acontecer. Pequenas perturbações já existem o tempo todo. Júpiter, por exemplo, está sempre mexendo um pouco com a nossa órbita. Outros planetas também. E, em escalas de bilhões de anos, essas pequenas puxadas podem somar algo grande. Simulações de longo prazo mostram sistemas planetários ficando caóticos, com mundos sendo expulsos ou caindo em suas estrelas. A nossa coreografia hoje parece estável, mas não é uma promessa eterna. E ainda nem falamos do vizinho mais perigoso e mais útil que temos: o próprio Júpiter. Júpiter é o gigante silencioso do sistema solar. Ele é tão massivo que poderia engolir todos os outros planetas juntos e ainda sobraria espaço lá dentro. A gravidade dele funciona como um enorme imã, desviando cometas e asteroides que poderiam acertar a Terra. É por isso que muita gente chama Júpiter de escudo. Mas todo escudo pesado também pode agir como um martelo. Se um objeto passa perto demais, Júpiter tanto pode salvar quanto pode arremessar esse intruso na nossa direção. Agora imagina um cometa vindo da nuvem de Oort, aquela região distante cheia de gelo e rochas que envolve o sistema solar. Ele vem tranquilo, em uma rota que nunca chegaria perto da Terra, até passar por Júpiter. Em um encontro rápido, a gravidade do gigante muda ligeiramente o caminho desse cometa. Em vez de seguir para longe, ele entra em uma órbita que cruza justamente o nosso caminho. É o mesmo efeito de estilingue que sondas espaciais usam para ganhar velocidade, menos com uma diferença. Aqui, a Terra não escolhe o ângulo nem o destino. Em escalas muito longas, o próprio Júpiter pode mudar um pouco de órbita, por causa de interações com outros planetas e com a estrutura da galáxia. E se a órbita dele ficar um pouco mais excêntrica ou um pouco mais próxima da nossa? Pequenas mudanças na dança de um gigante podem aumentar a excentricidade da órbita da Terra, deixando nossos verões mais extremos, nossos invernos mais brutais e, em um cenário limite, empurrando o planeta para fora da zona habitável.
Em muitos sistemas que observamos lá fora, gigantes gasosos migraram de lugar e destruíram completamente a estabilidade de mundos menores. Nós tivemos sorte até agora, mas sorte não é estrutura. Só que Júpiter não é o único a mexer no nosso destino. Agora imagina uma estrela fantasma passando pelo nosso bairro cósmico. Não é um sol novo, brilhante e óbvio. É uma anã marrom fria, quase invisível, que só aparece nos telescópios mais sensíveis. Ela não precisa chegar perto da Terra. Basta passar a uma boa distância do sistema solar para empurrar tudo um pouquinho para fora do lugar. E esse pouquinho pode ser exatamente o empurrão que faltava para uma órbita já delicada sair do trilho. O nosso sistema não é parado. O Sol viaja pela Via Láctea, cruzando regiões diferentes, se aproximando e se afastando de outras estrelas. Já sabemos que, no passado, algumas passaram relativamente perto. Uma delas é a estrela de Shoals, que há dezenas de milhares de anos cruzou a borda da nossa bolha gravitacional. Não causou nenhum desastre conhecido, mas mostrou que esse tipo de encontro acontece. Em simulações de galáxias inteiras, esses encontros desmontam sistemas, roubam planetas e jogam mundos para o espaço profundo. É uma loteria que a gente nem sabia que estava jogando. E não é só a estrela que assusta. Agora, pensa em algo muito menor, quase invisível, mas com potencial de destruição absurda. Imagine um buraco negro tão pequeno que caberia na sua mão, mas tão pesado quanto uma montanha inteira. Esse é o conceito de um buraco negro primordial microscópico. Ele é teórico, ainda em debate, mas os cálculos dizem que poderia existir. E se um desses atravessasse a Terra, não seria como um impacto de asteroide, seria como uma bala atravessando um bloco de manteiga em silêncio. Esse buraco negro passaria pelo manto e pelo núcleo em frações de segundo, deixando uma trilha de matéria aquecida e destruída. Na superfície, você veria terremotos estranhos, falhas se abrindo em lugares inesperados, talvez vulcões despertando sem motivo aparente. Só muito depois, alguém perceberia que algo impossível cortou o planeta de lado a lado. Existe debate se um buraco negro desses evaporaria rápido ou se teria tempo para causar estragos sérios. E é justamente não termos certeza que torna essa ideia ainda mais perturbadora. Essa é a parte mais desconfortável da ciência do espaço. Não precisamos inventar monstros para ter medo. As próprias leis da física já produzem criaturas como buracos negros, estrelas de nêutrons e estruturas gigantescas de matéria invisível. Buracos negros, primordiais inclusive, são considerados por alguns físicos como candidatos a explicar a matéria escura, essa coisa misteriosa que segura galáxias inteiras no lugar, ou seja, a mesma família de objetos que pode atravessar a Terra em silêncio, talvez seja uma peça do quebra-cabeça que sustenta o universo. Enquanto isso, o nosso Sol continua no centro de tudo, com um detalhe que quase nunca é lembrado: ele está perdendo massa o tempo todo. A cada segundo, o Sol converte milhões de toneladas de matéria em energia, que vai embora na forma de luz e partículas. Com isso, sua gravidade diminui muito lentamente, e a órbita da Terra se expande um pouquinho, século após século. Em escalas humanas, é irrelevante. Em escalas cósmicas, é mais um parafuso afrouxando na estrutura. Essa perda de massa não vai salvar a Terra da fase de gigante vermelha, lá no futuro distante, quando o Sol inchar e ameaçar engolir os planetas internos. Mas mostra que a nossa órbita não é uma linha rígida. É um caminho que respira, que muda, que responde a tudo o que acontece com a estrela central e com os outros planetas. Em cima disso, ainda existem fenômenos mais rápidos, como as tempestades solares extremas que não mexem na órbita, mas que têm poder para derrubar redes elétricas, satélites e sistemas de comunicação. Nos lembrando que dependemos de um astro que não é apenas bonito, ele também pode ser perigoso. Buracos negros existem. Estrelas fugitivas existem, planetas errantes existem, tempestades solares acontecem, gigantes vermelhas surgem naturalmente. Nada disso é roteiro de ficção, é inventário do universo. Em um cenário extremo, alguma combinação dessas forças pode expulsar a Terra, e aí começa o segundo ato do nosso filme, o dia em que a Terra deixa, oficialmente, de ser um planeta do Sistema Solar. Esse dia não vai parecer filme de explosão, vai parecer um dia estranho. O Sol um pouco menor,
um pouco mais fraco, astrônomos já terão os números. A nossa velocidade e a nossa trajetória não fecham mais uma órbita. A Terra está em rota de fuga, saindo da linha de dança dos outros planetas. Nesse momento, viramos, na prática, um futuro planeta errante. Nas primeiras horas, tudo parece igual. A gravidade continua a mesma, o céu ainda tem nuvens, os oceanos continuam lá. E é exatamente isso que torna esse cenário tão perturbador. O maior evento da história do planeta começa invisível para a maioria das pessoas, mas dia após dia, uma mudança começa a pesar. O sol encolhe no céu, as temperaturas caem, as estações deixam de fazer sentido. Tudo parece normal, até você perceber que o mundo inteiro entrou em um fim de tarde que não passa. Na primeira semana, o mundo entra em um crepúsculo prolongado. As manhãs demoram a clarear, o fim de tarde parece nunca acabar. O céu ganha um tom estranho, como se alguém tivesse baixado o brilho da Terra. A temperatura global cai rápido. Lugares que eram quentes durante todo o ano começam a sentir um frio fora da curva. Em poucos dias, a média global já cai para abaixo de zero. O que antes era inverno rigoroso passa a ser o novo normal. Plantas começam a sentir falta de luz. E menos luz significa menos fotossíntese. E menos fotossíntese é menos alimento no começo da cadeia. Você já viu isso em simulações de inverno nuclear, quando fumaça de grandes incêndios bloqueia a luz. A diferença é que aqui o apagão vem do espaço. Em fazendas, estufas e florestas, a cor verde perde força. Algumas espécies adaptadas ao frio até resistem, mas o sistema como um todo entra em estresse. Ao mesmo tempo, o céu noturno se torna um espetáculo assustador. Sem tanta luz espalhada na atmosfera, as estrelas aparecem com um contraste absurdo. A Via Láctea cruza o céu como uma cicatriz luminosa. Para quem ama astronomia, seria o céu dos sonhos. Para quem está tentando sobreviver a um planeta em resfriamento rápido, é um aviso silencioso de que estamos indo para o lado errado. Na segunda semana, a mudança mais chocante acontece nos oceanos. A superfície começa a congelar em grandes faixas. Primeiro, mares polares. Depois, regiões mais temperadas. Ondas que batiam na areia viram estruturas quase imóveis, como se o mar tivesse virado vidro. De satélites, dá para ver placas de gelo crescendo dia após dia, conectando costas, prendendo navios, engolindo portos. Por baixo, a água ainda se move por algum tempo, empurrando e rachando o gelo. Os sons que saem dali são como trovões subterrâneos, estalos longos, vibrações profundas. Nas praias, o que antes era barulho de ondas, vira um silêncio cortado por ruídos secos de gelo quebrando. Ao mesmo tempo, essa tampa congelada começa a bloquear o contato da luz com a superfície do mar, derrubando ainda mais a fotossíntese dos organismos microscópicos que produzem boa parte do nosso oxigênio. O mar, virando vidro, é só o trailer. O que realmente começa a matar o planeta é o que acontece com o ar que você respira nas semanas seguintes. Com menos energia entrando, o frio segue avançando. Na terceira e na quarta semanas, o ar também começa a mudar, a circulação da atmosfera desacelera. O vento some. Noites ficam assustadoramente silenciosas. Em algumas regiões, o céu despeja uma neve diferente, cristais de gases que começam a se condensar no frio extremo. Nitrogênio e dióxido de carbono se transformam em partículas geladas, cobrindo o solo com uma geada brilhante que parece saída de outro planeta. A pressão do ar cai devagar, mas constantemente. Respirar fica um pouco mais difícil. Em áreas mais altas, é como viver em um Everest permanente. Máscaras e sistemas de ar pressurizado deixam de ser equipamentos de aventureiros e passam a ser parte do dia a dia de quem ainda tenta ficar na superfície. Com menos atmosfera, a proteção contra a radiação também enfraquece. Raios cósmicos e partículas energéticas vindas do espaço atingem mais facilmente o solo e qualquer tecnologia que ainda esteja funcionando. Nesse ponto, fica claro que a superfície deixou de ser um lugar sustentável. A saída passa a ser para baixo. A humanidade começa a se mover para regiões subterrâneas, principalmente em áreas com atividade geotérmica, onde o calor interno da Terra ainda consegue vencer o frio do espaço. Minas abandonadas viram abrigos. Túneis viram corredores de cidades. Cavernas profundas viram bairros inteiros. A vida embaixo do gelo
é outra história. Não existe mais céu. O dia e a noite passam a ser criados por luz artificial. Os relógios marcam o tempo, mas o corpo estranha. A agricultura migra para estufas internas com luzes controladas, nutrientes reciclados e água circulando em sistemas fechados. Técnicas como hidroponia e cultivo vertical, que hoje são experimentos futuristas, viram base da sobrevivência. A psicologia também entra em jogo. Saber que, acima da sua cabeça, existe só um deserto de gelo e escuridão não é fácil de lidar. Nesse cenário, curiosidade pelo universo muda de função. Deixa de ser apenas entretenimento e vira também uma forma de manter viva a memória do que a Terra já foi. Imagens antigas do céu estrelado, do Sol, da Lua, de oceanos líquidos passam a ser o equivalente a fotos de infância de uma humanidade que não vai voltar à superfície. Mesmo assim, a ciência continua. Os telescópios adaptados, os sensores enterrados e redes de comunicação ainda olham para fora, tentando entender para onde a Terra está indo agora que deixou o sistema solar. A pergunta básica muda. Não é mais qual vai ser o clima daqui a 5 anos, mas quais estrelas vamos cruzar nos próximos milhões. A Terra virou uma nave sem motor, viajando pelo espaço profundo. Passam-se milhões de anos, o calor interno do planeta diminui. As cidades sob o gelo param. A vida, se ainda existir, fica restrita a bolsões extremos, ou desaparece de vez. Agora, imagine outra civilização avançada, viajando pelo espaço e encontrando essa versão final da Terra. De longe, eles veem uma esfera escura, coberta por gelo rachado, com pouquíssima atmosfera, nenhum brilho de cidade, nenhuma aurora, nenhum sinal óbvio de vida. Com instrumentos sensíveis, talvez detectem traços de antigos gases na atmosfera, sinais químicos que denunciam que ali já houve oceanos e biologia. Talvez encontrem satélites mortos ainda em órbita, pedaços de metal enferrujando no frio do cosmos. Se pousarem, vão caminhar sobre camadas e camadas de gelo fossilizado, sob as quais existem ruínas de cidades, estradas, pontes, objetos do nosso cotidiano, como se alguém tivesse congelado a história inteira e enterrado. O mais curioso é que, mesmo depois do fim, alguns rastros nossos ainda podem estar cruzando o espaço. Sondas como a Voyager, sinais de rádio que viajaram por décadas, talvez ainda estejam por aí, como garrafas jogadas em um oceano cósmico. Para quem encontrar, a Terra será um planeta morto, mas com um passado evidente. Uma cápsula do tempo que conta a história de um mundo que teve uma janela de estabilidade e perdeu. Agora empurra esse cenário um pouco mais longe. Em vez de vagar por regiões cheias de galáxias e estrelas, imagina a Terra sendo arremessada para um dos maiores vazios do universo. O vazio de Biot-10. Essa região, descoberta por astrônomos, tem cerca de 330 milhões de anos, luz de diâmetro, e uma quantidade de galáxias muito menor do que o normal. É tanto quase nada, que ganhou o apelido de grande nada. Dentro de um vazio como esse, o céu seria quase completamente escuro. Não haveria Via Láctea cortando a noite. Não haveria fileiras de galáxias distantes. Talvez algumas estrelas isoladas, muito fracas, e só, mesmo com telescópios poderosos. O universo pareceria pobre, vazio, quase morto. É como morar no meio de um deserto gigante, longe de qualquer cidade, estrada ou luz. A estrutura em grande escala do cosmos é uma teia. Matéria se junta em filamentos e aglomerados, deixando, entre eles, bolsões imensos de baixa densidade. Os vazios são esses bolsões. Eles não são completamente vazios, mas, comparados ao restante, parecem estar em um planeta dentro de um lugar assim, é estar longe de qualquer vizinho, em um nível que foge da nossa imaginação. E o mais angustiante, você não dirige para fora disso. Mesmo viajando à velocidade da luz, levaria centenas de milhões de anos para cruzar um vazio desse tamanho. Na prática, para qualquer forma de vida com uma escala de tempo como a nossa, isso é prisão. Uma prisão sem muros, sem grades, mas da qual não dá para sair. Só que, mesmo nos lugares mais vazios, ainda existem forças gigantes em ação, forças que não se importam se a Terra está lá ou não. Em escalas enormes, buracos negros, supermassivos aglomerados de galáxias e regiões de matéria escura, funcionam como muralhas invisíveis. Eles não aparecem como estrelas brilhantes, mas sua gravidade dobra o caminho de tudo. Luz,
gás, planetas, galáxias inteiras. A Terra, mesmo como planeta errante, ainda faria parte desse tabuleiro, sendo puxada, desviada e acelerada por campos que nunca veremos a olho nu. Perto de um buraco negro supermassivo, por exemplo, a diferença de gravidade entre um lado e outro de um objeto pode ser tão grande que ele é esticado como um fio. É a espaguetificação. Com planetas, essa força de maré poderia rachar crostas, deformar núcleos e, no limite, despedaçar o mundo em fragmentos. Mesmo sem chegar tão perto, a influência desses gigantes pode mudar a rota de um planeta errante, jogando-o para o espaço intergaláctico ou direto para a destruição. Tudo isso acontece sem vilões, sem plano maligno. Essa talvez seja a parte mais difícil de aceitar. O universo não tem intenções. Gravidade não quer nada. A expansão do espaço não leva em conta se existe alguém aqui para sofrer as consequências. Para as leis físicas, a Terra é só mais um corpo com massa. Se algo mexer na nossa órbita, se um buraco negro passar perto, se uma estrela nos cutucar com gravidade, nada no tecido do cosmos vai intervir para nos salvar. E é justamente por isso que histórias como essa prendem tanto. Elas desmontam a sensação de segurança automática que a gente carrega todos os dias. A ideia de que amanhã vai nascer sol, de que o céu vai estar no lugar, de que as regras do jogo não vão mudar. Quando você descobre que isso é uma coincidência frágil de condições, o mundo fica mais assustador, mas também fica mais interessante. Apesar de tudo isso, a verdade é que, agora, a Terra ainda está exatamente na faixa certa de distância. Ainda temos água líquida, atmosfera respirável, campo magnético, dias e noites regulares. Quando astrônomos comparam o nosso planeta a milhares de exoplanetas, descobrem que essa combinação não é tão comum assim. Há muitos mundos muito perto de suas estrelas, torrados, outros tão longe que vivem em gelo eterno. Muitos sistemas com gigantes gasosos migrando, destruindo qualquer chance de estabilidade por bilhões de anos. Nós, por alguma razão, caímos em uma janela em que o caos cósmico nos deu uma trégua, não definitiva, não garantida, mas suficiente para a vida surgir, evoluir e chegar ao ponto de conseguir contar essa história. Quando você entende isso, cada nascer do sol muda de significado. Deixa de ser só mais um dia e vira um status. A órbita ainda está firme, a gravidade ainda está equilibrada. Nenhuma estrela fantasma cruzou o nosso caminho hoje. Tudo o que você ouviu até aqui pode ser resumido em uma frase: o universo é indiferente, mas por enquanto, a Terra ainda está no lugar certo. Essa lucidez não é para te paralisar de medo, é para te lembrar que viver em um planeta estável é uma oportunidade temporária. E que entender o cosmos, por mais frio que ele seja, é uma forma de aproveitar essa janela da melhor maneira possível. Qual parte dessa jornada mais grudou na sua cabeça? O crepúsculo eterno? O mar de vidro? O ar caindo como neve? Ou a terra perdida no grande nada? Me conta nos comentários. Eu quero saber qual cena o universo deixou de lembrança na sua mente. Agora eu quero te convidar para dar o próximo passo nessa jornada. Você viu o que aconteceria se a Terra fosse chutada para fora do sistema solar, mas já parou para pensar que, na prática, o nosso relógio planetário já está mudando, centímetro por centímetro, por causa de um outro personagem. A Lua está se afastando da Terra e, ao fazer isso, está roubando um pouco da nossa rotação, deixando os dias lentamente mais longos. Se você quer ver um exemplo real, acontecendo agora, de como o cosmos já está mexendo no tempo do nosso planeta, assista ao vídeo quando a Lua começar a desacelerar a Terra. Lá você vai entender por que o dia não tem exatamente 24 horas, como as marés freiam a rotação, e o que isso pode fazer com o clima, com os oceanos e até com o seu corpo. Se essa história te fez olhar diferente para o céu, para o sol e para o lugar que você ocupa aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas e continua acompanhando os próximos capítulos dessa verdade incômoda. O universo não foi feito para nos proteger, mas, por algum motivo, ainda estamos aqui para observá-lo